Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal O Espírito e a Luz, dando continuidade à nossa releitura da obra Crônicas de Além Túmulo. Vamos trazendo aqui para vocês o capítulo 8, intitulado Do Além Túmulo. Pedindo para vocês que estão chegando agora, que puderem se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo. Vamos estar trazendo aqui, procurar trazer para vocês todos os dias um capítulo desta obra e quando findarmos esta releitura estaremos trazendo outras obras também, de modo a diversificarmos a leitura. Sabemos que hoje, pelas correrias do dia a dia, pelos muitos afazeres que neste mundo agitado em que as pessoas vivem, nem sempre temos aquele momento de poder sentarmos, relaxarmos e termos uma boa leitura. Então a gente tenta proporcionar para o leitor esta forma diferente, trazendo aqui um capítulo diário da obra em que todos podem acompanhar, salvar, guardar naquele momento ou naquele dia que está impossibilitado de ler um capítulo ou ouvir o nosso capítulo. É só ir até a playlist Crônicas de Além Túmulo ou nas playlists aqui do canal e seguir acompanhando a releitura. Então vamos à leitura deste capítulo 8 do Além Túmulo. Dizem que os fantasmas dos mortos têm preferência pelas sombras da noite, para trazerem aos vivos um reflexo esbatido do mistério em que se lhes fecharam os olhos. Em todos os lugares, conhece-se a história das almas aflitas, que, agrilhoadas ao mundo pelo pensamento obsidiante acerca dos que ficaram para trás, regressam dos orbes indevassados onde quase todas as religiões colocaram seu inferno e o seu céu. Eu não venho nessa hora que apavora, copiando as deliberações das damas brancas, que surgem nas casas solarengas como abantesmas de luar e de neblina, contrastando com a pesada escuridão da meia-noite. É até muito cedo para que um morto apareça, contrariando as opiniões gerais. Ainda há réstias de sol evadindo-se entre os arvoredos, como as rolas morenas e ariscas fugindo à noite cheia de sombras. Há uma grandiosa placidez na paisagem que se aquieta como ovelha mansa para ouvir a voz carinhosa do pastor. Vem aos olhos do meu pensamento aquele quadro de há 2000 anos, quando Cristo pregou o Sermão da Montanha. Especificando as bem-aventuranças celestes, devia ser assim o crepúsculo. A mesma paz evangélica, os mesmos perfumes entornando-se na taça imensa do céu, a mesma esperança florindo no coração atormentado dos homens. Beduínos extenuados desses desertos, um alvoroço suave de recordação me conduz ao passado. É debalde, porém, essa tentativa de confinarmos a Palestina nas montanhas do sertão brasileiro. Se é verdade que os espíritos sempre falaram sobre os povos alcantilados da terra, como no Sinai e no Tabor, nós não somos o Divino Mestre. Há quem afirme que nós, os desencarnados, somos precursores como João Batista, mas ainda não encontrei viva alma nessa situação especialíssima, como os que hoje andam aí atribulados com o progresso. Estamos longe da época messiânica, em que os homens puros, para viverem sob a guarda de Deus, nada mais precisavam que um cântaro de mel. Mas não venho hoje para tecer considerações dentro da mística religiosa.
Venho para falar a quantos estranham as minhas palavras depois da morte, admirando-se de que eu não apareça clamando perdão e misericórdia, penitenciando-me dos mais nefandos pecados. Desejariam que o Senhor derramasse sobre mim todas as suas cóleras sagradas. Todas as torturas do Averno seriam poucas para me consumir a alma. Os vermes que corroeram o corpo leproso do patriarca da Bíblia seriam para as minhas culpas como leves carícias. Meus tormentos de além-túmulo deveriam exceder os de Tântalo. E tudo porque andei espalhando umas anedotas lidas pelas consciências que, condenando-me, hoje lá das suas sacristias vivem pensando no céu, sentindo na boca um gosto rubro de pecado. São as almas imaculadas que se esqueceram das minhas feições humanas, olvidando que os palhaços também divertem o público para conquistar os vintéis negros da vida. Se existem aí os que se confortam no luxo dos seus automóveis, deslizando no asfalto das avenidas, outros para baterem a porta de uma padaria, é preciso que hajam passado através de um picadeiro. Já tive ocasião de afirmar que não encontrei o paraíso muçulmano. Encontrei nesse outro mundo a minha própria bagagem, meus pensamentos, minhas obras, frutos dos meus labores, da minha regeneração no sofrimento. Sem estar na beatitude do céu, não conheço igualmente a topografia do inferno. Os uivos de cérebro ainda não ecoaram aos meus ouvidos. O Nessum Maggior Dolore, nenhuma dor maior, que Dante escutou dos lábios de Francesa da Rimini em sua peregrinação pelas masmorras do tormento, constituiu provavelmente um resultado da perturbação de seus nervos auditivos, porque eu afirmo o contrário. Não há maior prazer que recordar na paz daqui as nossas dores na terra. E todos aqueles que vêm à ribalta lamentando o meu relativo sossego, cuidem de conservar a sua pureza. A terra é tão inçada de abismos que às vezes, procurando olhar um excesso pelo que nos acompanham, costumamos cair neles. Eu sou de fato grande culpado, não pelos meus esgares de caveira para arrancar o riso dos outros, mas diante da minha consciência, pela minha teimosia e incompreensão referentes aos problemas da verdade. Todavia, Deus é a misericórdia suprema, e sem me acorrentar a colunas incandescentes, já prendeu meu coração de filho pródigo nas algemas suaves do seu amor. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais um capítulo. Neste capítulo 8, eu acho que a principal lição que Humberto de Campos quer nos passar é que, após havermos chegado na pátria espiritual, não vamos encontrar nada do que nos é falado normalmente nas religiões dos primórdios, que é ou aquele céu de ociosidade ou aquele inferno de dor, né, e de condenação, mas sim que a consciência, ou a nossa própria consciência, é o nosso tribunal, que, relembrando das dores que passamos na matéria, isso em espírito nos é convertido em benesses para o próprio espírito. E aquilo que talvez fizemos de mal ou não cumprimos bem na matéria, nos retorna em volta de justiça, mas não uma justiça
que cobra ou condena, mas sim uma justiça que nos é já colocada por Deus na nossa própria consciência. A nossa consciência é o nosso tribunal. É isso então, meus irmãos. Obrigado para todos que chegaram até aqui neste vídeo. Rogo para que Jesus esteja conosco e Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.